Glória a Deus. Cumprimento a amada igreja com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Como é que foi a semana de vocês? A minha foi uma luta. Quero dizer para vocês que quando nos é comissionado trazer a palavra do Senhor, o inimigo, ele parece que fica mais aguçado ainda. Obrigado, Hugo. Ele cria situações para te tirar do sério, para te tirar do espiritual e para te levar para a carne. E essa semana foi uma semana muito complicada, mas foi questão relacionada ao serviço, mas estamos aqui, firmes, alegres, contentes de pertencer a essa congregação, de pertencer a esse lugar em que o mover do Espírito Santo é genuíno, é verdadeiro. O Espírito Santo tem movido aqui através das crianças, através do louvor, através das pregações, através de milagres que têm acontecido aqui, nós temos percebido a presença firme do Espírito Santo do Senhor. E nós temos que aprender a enxergar, ou pelo menos ouvir através dos nossos ouvidos espirituais, esse mover do Espírito Santo. Nós nos colocamos em situações terríveis, difíceis, e por permissão de Deus isso acontece, porque Ele quer nos abençoar mais adiante, e nós queremos que seja no nosso tempo, mas nós temos que aprender a esperar no Senhor. Isso é muito importante, porque senão os consultórios psiquiátricos, os consultórios de psicólogos, e aqui temos muito, não fiquem com raiva de mim, mas eu estou falando do espiritual, eles vão lotar. E para você conhecer a Jesus, para você conhecer ao Espírito Santo, para você conhecer a Deus, o remédio ou a saída está dentro da palavra do Senhor. E depois disso aqui, nada mais. Porque aqui vai te ensinar a orar, porque aqui vai te ensinar a jejuar, que faz parte de um todo. São coisas acessórias que unidas se tornam principais. E por isso a importância da gente sempre buscar a palavra do Senhor. A nossa temática é sobre renovo de Deus, renovo espiritual. Eu gostaria de pedir aos irmãos que abram as suas Bíblias, nós vamos transmitir aí pelos retroprojetores. O irmão tem um gol, o irmão lá já saiu. Faz parte, né? Então, eu tenho certeza que Deus vai falar muito ao seu coração, da mesma forma que Ele falou ao meu. Amém? Nós vamos abrir as nossas Bíblias primeiro, lá em Números 27, nós leremos bastante versículos, está lá em Números 27, leremos do 12 ao 22, nem tanto, são 10 versículos só, e que depois de eu ler tudo aquilo que Deus me revelou, nós vamos entender assim que nós fomos progredindo na pregação, na palavra do Senhor. Todo mundo achou? Está lá no telão para a gente acompanhar. Diz assim a palavra do nosso Deus maravilhoso. Depois o Senhor disse a Moisés: suba a este monte, Abarim, e veja a terra que dei aos filhos de Israel. E depois de ter visto, também terá reunido o seu povo, assim como já aconteceu com seu irmão Arão. Porque no deserto de Zim, quando a congregação discutiu comigo, vocês foram rebeldes ao meu mandamento, de santificar as águas diante dos olhos do povo. São estas as águas de Meribá, de Cádiz, no deserto de Zim. Então Moisés disse ao Senhor, que o Senhor, autor e conservador de toda a vida, ponha um homem sobre esta congregação, que saia adiante deles, que entre adiante deles, que os faça sair e que os faça entrar, para que a congregação do Senhor não seja como ovelhas que não têm pastor. Veja que Moisés está acabando de receber a notícia do Senhor, de que ele, passado aqueles 40 anos do deserto, ele recebe a notícia de que ele não entraria na terra prometida. Ele sonhava com isso todos os dias, e por conta de um lapso, de uma falha entre ele e Arão, quando ele
bateu o seu cajado na pedra e a pedra verteu água, ele tinha que ter consagrado aquelas águas ao Senhor, para que o povo visse, percebesse e tivesse a certeza de que aquelas águas só estavam ali porque foi o Senhor que permitiu. O Senhor disse a Moisés: chame Josué, filho de Num, homem em que há o Espírito. Esse Espírito, nós vamos entender daqui a pouco, que é uma unção, é um renovo que ele já tinha. E esse renovo, ele tinha desde quando eles saíram do Egito. E nós vamos entender isso. E impõe as mãos sobre ele. Apresente-o ao sacerdote Eleazar, a toda a congregação e à vista de todos. Transmite-lhe as suas ordens. Ponha sobre ele uma parte, e não todo, e nós vamos entender isso também. Ponha sobre ele uma parte da sua autoridade, para que toda a congregação dos filhos de Israel obedeça a ele. Josué deverá se apresentar diante de Eleazar, o sacerdote, o qual por ele consultará o Senhor, de acordo com o juízo de Urim. Diferente de Moisés, que consultava o Senhor diretamente, via o Senhor face a face. Aqui Deus está designando um profeta, um sacerdote, para que ele se achegasse até Deus. E nós vamos ver que Deus não quebra princípios, mas Deus, ele quebra protocolos. Aqui ele está criando um protocolo, mas nós vamos ver lá adiante que Deus não usa Eleazar, ele conversa diretamente com Josué, justamente por conta do renovo que ele recebeu ainda lá no Egito. Josué deverá apresentar diante de Eleazar, o sacerdote, o qual por ele consultará o Senhor, de acordo com o juízo de Urim. Segundo a palavra do sacerdote sairão, e segundo a sua palavra entrarão ele e todos os filhos de Israel, que com ele e toda a congregação. Moisés fez como o Senhor lhe havia ordenado. Chamou Josué e o apresentou ao sacerdote Eleazar e a toda a congregação. Impôs as mãos sobre ele e lhe deu as suas ordens, como o Senhor havia falado por meio de Moisés. Agora nós vamos lá em Deuteronômio 3, nós vamos ler 2 versículos só. Capítulo 3, versículo 21 e 22. Também nesse tempo dei ordem a Josué, dizendo: você viu tudo o que o Senhor, o Deus de vocês, tem feito com esses 2 reis. Assim o Senhor fará com todos os reinos em que você entrar, em que você colocar a planta dos seus pés. Não tenha medo deles, porque o Senhor, o Deus de vocês, é o que luta por vocês. Agora, por final, nós vamos ler o primeiro capítulo de Josué. Nós vamos ler do versículo 1 ao 9. Diz assim a palavra do Senhor: depois que Moisés, servo do Senhor, morreu, o Senhor falou a Josué, filho de Num, auxiliar de Moisés, dizendo, aqui é Deus falando diretamente para Josué. Veja que lá atrás ele ia usar um sacerdote, um profeta, mas aqui ele resolve falar diretamente com ele. Ele vem aqui e ressalta as qualidades, as virtudes que Josué já possuía, para fazer Josué acreditar que vai dar certo o que ele havia prometido ao povo. Aqui ele está ministrando um segundo renovo sobre a vida de Josué. O primeiro, vou repetir, foi lá no Egito, quando eles saíram de lá, rumo à terra prometida. Diz aqui: depois que Moisés, servo do Senhor, morreu, o Senhor falou a Josué, filho de Num, auxiliar de Moisés, dizendo, Moisés, meu servo, está morto. Prepara-se agora e passe esse Jordão, você e todo este povo, e entra na terra que eu vou dar aos filhos de Israel. Todo lugar em que puserem a planta dos seus pés, eu darei a vocês, como prometi a Moisés. O território de vocês irá desde o deserto e o Líbano, até o grande rio, o rio Eufrates, estendendo-se através de toda a terra dos heteus, e até o mar grande, na direção do poente do sol. Ninguém poderá resistir a vocês,
ninguém poderá resistir a vocês todos os dias da sua vida. Assim como estive com Moisés, estarei com você. Não deixarei nem te abandonarei. Seja forte e corajoso, porque você fará este povo herdar a terra, que sob juramento prometi dar aos pais deles. Que pais são esses? Começamos lá em Abraão, depois vamos para Abraão, Isaque e Jacó. E nesse intervalo em que Deus fala com Abraão e vem cumprindo a promessa, nós temos um retardo do povo em fugir ou distanciar-se dessa promessa. Essa promessa não estava tão distante de acontecer, mas em razão de vários acontecimentos, acabou que foram prolongados esse dia até que chegasse à terra prometida. Seja forte e corajoso, porque você fará este povo herdar a terra, que sob juramento prometi dar aos pais deles. Tão somente seja forte e muito corajoso, para que você tenha o cuidado de fazer segundo toda a lei, que o meu servo Moisés lhe ordenou. Não se desvie dela, nem para a direita, nem para a esquerda, para que seja bem-sucedido por onde quer que você andar. Não cesse de falar deste livro da lei. Pelo contrário, medite nele dia e noite. Pelo contrário, medite nele dia e noite, para que você tenha o cuidado de fazer segundo tudo o que nele está escrito. Então você prosperará e será bem-sucedido. Você prosperará e será bem-sucedido. Essa promessa é uma promessa que foi direcionada para Moisés, mas que, por extensão, alcança a vida de todos nós. Não foi isso que eu ordenei. Seja forte e corajoso. Não tenha medo, nem fique assustado, porque o Senhor, seu Deus, estará com você por onde quer que você andar. Amém? Vamos orar? Meu Deus querido, meu Deus amado e soberano, em nome de Jesus, ó Deus, a tua congregação está reunida hoje, Senhor. Nós oramos no início do culto por diversas temáticas, ó Deus, e nós sentimos a tua presença em todas essas áreas. Nós louvamos o Senhor, ó Deus, e o teu Espírito Santo transbordou neste lugar. Nós cremos que ele está aqui, passando, Deus querido, livremente entre nós. E através dele, Senhor, o Senhor vai desentupir os nossos ouvidos espirituais e nós estaremos conectados a Ti, Deus. Deus, dê ordem aos Teus anjos, ó Pai de guerra, para que nenhuma potestade, nenhum principado, Senhor, possa agir neste lugar. Este lugar é santo. Esse lugar, ó Deus querido, foi construído pelas mãos dos homens, mas foi consagrado ao Senhor. Abençoa os meus irmãos, Pai. Fala com eles, Deus. É o que eu te peço, na autoridade do nome de Jesus. A nossa temática é o renovo de Deus para as nossas vidas. O Ricardo pregou aqui no domingo passado e teve a cautela, o trabalho de descrever o que significa o renovo. E hoje eu quero trabalhar, depois dessa descrição e o desenvolver da palavra dele, que foi maravilhosa. Ele foi muito feliz em escolher falar a palavra da forma que ele falou, e isso atingiu os nossos corações. Eu não estava aqui, estava em outro lugar, mas a gente sempre assiste, né, como assistimos o da pastora Lu, que foi maravilhoso, falou os nossos corações. Baixinha está no óleo, hein, pastor? Está no óleo. E a gente tem cumprido essa missão de trazer para a igreja o que é esse renovo. Não custa nada nós rememorarmos o que é. O renovo de Deus para as nossas vidas, no aspecto espiritual, nada mais é que uma transformação interior que atinge a renovação das coisas que Deus tem preparado para nós. E essa renovação que Deus tem preparado para nós está à disposição de todos nós. Basta que nós venhamos buscar essa renovação que cuida do seu interior, que atinge a sua alma, que atinge o seu espírito, para que você passe a enxergar as coisas do mundo com os olhos da fé. A preocupação de Deus para nós, em nossas caminhadas do dia a dia, é que nós venhamos enxergar as coisas de acordo
com o filtro da fé. Nós temos na palavra de Deus várias passagens falando sobre essa fé. Interessante que muitos de nós, talvez neófitos na fé, achamos que fé, ela só está ali em Efésios, só naquela descrição feita sobre o que é a fé, que é de acreditar nas coisas do impossível, mas o Antigo Testamento fala dessa fé também, principalmente quando ele vai falar do renovo. E eu sei que para nós, no nosso dia a dia, de trabalho, de luta, é complicado nós enxergarmos as coisas que estão ao nosso redor, ao nosso derredor, com os olhos da fé. Nós, enquanto homens que temos ou possuímos aspectos da natureza adâmica, a gente quer resolver a coisa de forma objetiva, relacionada à razão, relacionada ao empirismo. É isso que a gente tem buscado resolver, na força do braço, na força do nosso raciocínio, da nossa inteligência, enquanto Deus quer que resolvamos as coisas acreditando nele, e para acreditar nele, nós temos que olhar com os olhos da fé. A palavra de Deus fala de renovo, e muito mais importante de que nós sejamos renovados, eu sei que muitas pessoas precisam receber esse renovo, e esse renovo tem que ser diário, esse renovo tem que ser constante, esse renovo tem que fazer parte do nosso dia a dia, assim como nós dormimos, assim como nós nos alimentamos, o renovo precisa de fazer parte da nossa vida. Mas muito mais importante do que o renovo é permanecermos no renovo. O tema da nossa pregação que Deus nos deu é: mais importante que o renovo é permanecer no renovo. Como assim, pastor? Acabei de dizer para os irmãos que nós estamos inseridos no mundo. Inseridos no mundo, nós estamos sujeitos a todo tipo de sorte, ou melhor, de má sorte. Para alguns, má sorte. Nós, nas nossas concepções, nas nossas elucubrações, nos nossos pensamentos, nas nossas conjecturas, a gente tem pensado em atribuir soluções para as coisas do dia a dia, sem jamais, ou nunca, ou raramente consultar a Deus. E o problema está aí. Quando você age dessa forma, o renovo foi distanciado de você. E Deus me convida e convida você a saber manter esse renovo. Quando nós lemos aqui essas 3 passagens, são passagens importantes, porque elas falam da obra redentora de Deus. O que é a obra redentora de Deus? Ela se divide em diversas partes, mas eu quero falar de apenas 2 delas agora. A primeira parte do renovo de Deus, dentro dessa palavra que nós lemos, ela é o Pentateuco todinho da Bíblia, que são os 5 primeiros livros da Bíblia, escritos por Moisés. Essa primeira parte do renovo é Deus tirando o povo do Egito, com a intenção de levá-los à terra prometida. Ali ele está passando regras que o Senhor passou para ele, para treinar aquelas pessoas, edificando-as dentro do renovo em que Moisés recebeu através da sarça ardente. Ali naquele momento Moisés recebe o renovo de Deus. Ali ele é comissionado a levar aquelas pessoas da escravidão no Egito, para a liberdade dentro de uma terra prometida. Através do renovo de Moisés, 600.000 homens foram alcançados. Através do renovo de Moisés, mais muitas mulheres e crianças foram alcançadas, até que se atingisse aproximadamente o número de 3 milhões de pessoas. Imagina um homem que tinha sua dificuldade de falar, que tinha sua dificuldade em regressar para o Egito, para poder cumprir as determinações do Senhor, levar com ele, convencer 3 milhões de pessoas a saírem daquele lugar. Isso só foi possível, meu irmão e minha irmã, porque a autoridade do Senhor, dentro do renovo que Moisés recebeu, lhe permitiu que aquilo acontecesse. Depois das 10 pragas, o faraó realmente percebeu, vamos tirar esse povo daqui. A economia, a agricultura e até mesmo a política do Egito
estava sustentada na mão de obra daquele povo. Olha que interessante, aquele povo foi para aquele lugar, na época em que José foi o governador do Egito, o pai de José e os filhos, né, Jacó e os seus filhos, somando em torno de 70 a 75 pessoas, foram para aquele lugar e foram crescendo, foram multiplicando, porque as coisas na gestão de Josué davam a ele esses atributos para que eles pudessem ali se multiplicar e criar e ter os seus filhos, a ponto de chegar a quase 3 milhões de pessoas. Só que nesse intervalo de tempo em que José desaparece da história, ele morre, seu pai também morre, as pessoas passaram a ser vistas com outros olhos. As pessoas que ali estavam já não tinha mais o renovo que Deus usou José para transmitir para todas elas. Por isso a importância, meus irmãos, de nós observarmos quem nós estamos seguindo. Quem tem sido os nossos líderes? Estamos sentados aqui, e aqui todos nós nos colocamos na posição de livros abertos para você conhecer quem são. Porque muitos profetas, falsos profetas, sejamos francos em dizer, estão sendo levantados e multidões têm sido arrastadas e não existe nada de renovo de Deus na vida dessas pessoas. E nós temos visto igrejas se fecharem, nós temos visto igrejas aderindo a visões mundanas, colocando o altar de Satanás dentro dessas igrejas. Nós temos que, além de abrir os nossos ouvidos espirituais, como eu disse aqui, nós temos que abrir os nossos olhos espirituais para percebermos o que está acontecendo, porque vai entrar nas nossas casas, e tem entrado na casa de muitos aqui, e de muitos irmãos que são sérios, que conhecem a palavra de Deus, e que têm sido convencidos dessas coisas. Venham como estão e permaneçam como estão. Isso está errado, meus irmãos. O renovo de Deus, ele nos transforma. As velhas práticas verdadeiramente devem ser abandonadas. Nós temos que nos colocar de forma impoluta na presença de Deus. Nós temos que nos colocar de forma verdadeira e real na presença do Senhor. As coisas velhas foram embora, as novas aqui estão. E você que recebeu o renovo do Senhor e que permanece no renovo do Senhor, tem a obrigação de entender e de aplicar isso. O renovo do Senhor é isso. O renovo do Senhor, dentro dessa obra redentora de Deus, numa primeira parte, é isso aí, quando Moisés é comissionado, tem as 10 pragas, ele passa para o deserto, para caminhar com aquele povo e seguir rumo à terra prometida. Mas muitas coisas aconteceram ali. Muitas coisas aconteceram a ponto de quem estava fraco no renovo começou a lembrar do velho lugar. Começaram a lembrar do Egito, das comidas do Egito. Eles estavam cansando já do maná. Eles já estavam cansados já daquela sombra maravilhosa, que era a nuvem do Senhor, daquele fogo que aquecia a noite. O povo era um povo mal agradecido. Começaram, então, a criar um momento de crise ali. E o ponto-chave, principal, que fulminou essa primeira etapa, foi quando Moisés mandou os espias até a terra prometida, para verificar como era essa terra prometida. Apenas para confirmar a promessa do Senhor. Nem precisava, mas Deus o orientou que isso fosse feito. E Deus sabe de todas as coisas. Esses espias, cada um representando uma tribo, foram até a terra prometida. Ficaram 40 dias naquele lugar. 40 dias observando, vendo aqueles cachos de uva. E era a festa das uvas. E 2 homens tinham que carregar os cachos. Viu que lá mana leite e mel. Viram as pessoas que lá estavam. Existiam homens fortes, mulheres também fortes. E tiveram a oportunidade de enxergar o melhor que estava ali. De enxergar que realmente Deus prometeu um lugar maravilhoso para eles. De ver que ali era o futuro da nação de Israel, saindo da escravidão e indo para a liberdade,
para a produção numa terra que mana leite e mel, para prosperar financeiramente, para prosperar espiritualmente, para que o renovo continuasse mantido em suas vidas. Mas quando esses espias voltam, apenas dois deles, que não havia perdido o renovo lá do Egito, nenhum dos dois, que é Josué e Calebe, fora os dois, os outros 10 desanimam todo o povo que estava ali naquele deserto. Olha, lá tem homens grandes, só homem grandão, vai acabar conosco. Lá realmente tem frutas, verduras, a terra é muito fértil, mas aquele povo vai nos destruir, nós não somos ninguém diante deles. Eles são muito mais fortes do que nós. Aquela época, o povo de Deus ainda não usava o ferro para construir as espadas, apesar de que os egípcios já tinham isso, mas eles saíram correndo do Egito e não tiveram a oportunidade de levar espadas, de levar outros escudos. E passaram a perceber essas coisas dentro do mundo real, dentro do mundo cartesiano, dentro das coisas que o mundo estava mostrando para eles. Cadê os olhos da fé? Não olharam em momento nenhum com os olhos da fé. E aqueles 10 conseguiram desmotivar o resto da população ou do povo de Deus que ali estava. Não adiantou Calebe nem Josué se levantar e falou: não, nós acreditamos na força, no braço forte do nosso Deus. Nós acreditamos que Deus vai nos fazer vencer. Nós acreditamos nos milagres do Senhor. Deus não é homem para que minta. Ele prometeu e Ele vai cumprir. Eles gritavam, eles bradavam, Calebe mais ainda. Vociferavam, diziam que que eles iriam conquistar. Mas aquilo não adiantou. Arão e Moisés ficaram desesperados. E aquele povo retrocedeu. E os 40 dias que os espias ficaram ali transformaram em 40 anos. Deus os castigou. Vocês vão ficar aqui durante 40 anos. Qual que era o plano de Deus? Os murmuradores, eles iriam ser dizimados ali. E só os homens que tivessem de 20 anos para cima seriam os novos escolhidos, que receberiam a nova unção do renovo para entrar na terra prometida. O que isso quer dizer, meus irmãos? O que isso fala ao meu coração? Transladando essa realidade bíblica, teológica, para dentro da nossa história. Quem você tem ouvido? Quem tem falado para você? É Calebe? É Josué? Ou são os 10 espias? Quem tem te desanimado? E Deus tem mostrado que aqui tem muitas pessoas desanimadas. Vieram arrastadas para o culto. Porque tem ouvido nos seus empregos, dentro da sua própria família, que você está no caminho errado. Que o que está acontecendo na sua vida é porque você tem dado brecha para o inimigo. Porque você não tem vigiado. É mentira, meus irmãos. Esses 10 espias que se infiltraram lá no seu trabalho, que se infiltraram na sua casa, está mentindo para você. Se você deixar esses espias falarem ao seu coração, eu tenho certeza absoluta que vocês continuarão lotando os consultórios psiquiátricos. Quiçá não chegar ao autoextermínio. Nós temos visto muitos crentes que tiveram milagres espetaculares, milagres de ressuscitar, de libertar, de ter uma vida financeira plena, ouvirem pessoas como essas que te desanimam. E você sabe o que acontece? Você perde o renovo que Deus te deu. E aí você não consegue chegar em lugar nenhum. Você não consegue ir a lugar nenhum. Mas Deus, na sua infinita misericórdia e sabedoria, Ele levanta Moisés mais uma vez. O chama para conversar. Falou: Moisés, você não vai conseguir chegar na terra prometida. E Moisés, na sua mansidão, era conhecido pela sua mansidão, pela sua humildade. Ele ainda preocupa com o povo. Senhor, essas pessoas são ovelhas sem os seus pastores. O Senhor precisa de escolher alguém. E antes mesmo que eles fechassem a boca,
Deus escolheu Josué. E um dia a pastora Luciane pregou aqui sobre Josué, que era o auxiliar de Moisés, para montar a tenda da congregação, a tenda do encontro, onde Moisés distanciava-se do povo e ia conversar com Deus. Ele foi escolhido esse auxiliar. Por que ele foi escolhido esse auxiliar? Porque Deus revelou para ele. Porque ele foi lá, se nós formos lá em Números 17, nós vamos perceber que ele foi escolhido por Moisés para derrotar os amalequitas que estavam praticando assaltos das coisas do povo de Deus ali, roubando animais, roubando pedras preciosas, direto eles estavam ali incomodando o povo. E Moisés designa ele para ser o guerreiro, para combater os amalequitas. E o que acontece nessa situação? Nós temos uma passagem conhecida também, Ur e Arão, eles vão auxiliar Moisés. Enquanto Moisés levantava as mãos, Josué estava vencendo. Mas quando ele abraçava, descia as mãos, os braços, Josué perdia. E Ur e Arão seguravam os braços dele para que Josué conseguisse matar todo aquele povo. Com as armas precárias, lutando com armas extremamente modernas, ele conseguiu vencer. E o povo que ali estava viu, percebeu o agir de Deus ali. Aquilo foi um milagre. E Moisés, esse rapaz aqui vai ser o rapaz que vai andar comigo. Vai ser o homem, e Deus revelou para ele, é o homem que vai andar contigo. E ele humildemente, andou com Moisés anos e anos, apenas montando a tenda da congregação, a tenda do encontro. Ele ficava de fora, enquanto Moisés entrava, e ele ouvia Moisés conversando com o Senhor. E ali ele foi trabalhando o caráter cristão dele. Lembrando você, meu irmão, que o renovo de Deus que foi dado a ele lá no Egito estava o mesmo, permaneceu no renovo. Olha a temática da pregação. Mais importante que o renovo é permanecer no renovo. E ele permaneceu no renovo. E por muitos anos, humildemente, ele foi um montador de tenda para que Moisés conversasse com o Senhor. O Senhor tem os seus protocolos. O Senhor tem um tempo certo de falar com cada um de nós. E aquele tempo não era o tempo ainda de falar com Moisés, com Josué. Era tempo de falar com Moisés, para que Moisés retransmitisse tudo aquilo que o Senhor tinha preparado para eles. Josué acompanhou a subida ao Monte Sinai com Moisés para que ele recebesse as leis. Ele viu o rosto de Moisés transfigurado em luz. Ele viu que o Senhor Deus existia. De observar. Assim temos que ser nós. Nós temos que saber escolher a nossa liderança. Nós temos que saber escolher as pessoas que vão andar conosco. Se você escolher as pessoas que estão na roda dos escarnecedores, vocês não vão chegar a lugar nenhum. Aliás, vocês vão chegar, sim, ao inferno. Nós temos que escolher andar com pessoas que falam sobre Jesus, pessoas que exalam o cheiro de Jesus, pessoas que pensam como Jesus pensa, pessoas que pagam preço e que vão nos levar a altos lugares. Aqui na terra nós teremos aflições, sim, mas nós também teremos vitórias. E para nós termos vitórias, seja na área espiritual, seja na área financeira, seja na área da nossa saúde, nós temos que estar o tempo todo com pessoas que confessam e professam a fé no Senhor Jesus. Do contrário, nós vamos ser como os demais membros daquele povo que falhou, que desacreditou, que foi na cabeça dos 10 espias e que se deram mal. Todos eles morreram antes de entrar na terra prometida. Todos eles morreram antes de entrar naquilo que Deus tinha prometido para eles. E nós lemos aqui, Josué então é escolhido esse servo, esse homem, agora na posição de líder. Nós vimos aqui que num primeiro momento Deus fala com Moisés e nomeia um sacerdote para que eles tivessem essa relação. O líder, nós estamos tirando um líder agora
mais religioso, mais espiritual, e nós estamos colocando um líder agora que conhece de batalhas, que conhece de guerras, e se você for fazer um estudo mais aprofundado, você vai perceber que uma corrente teológica fala que Josué foi treinado pelas tropas egípcias, ele saiu de lá com 40 anos de idade, isso me dá motivo bastante, ou necessário, para eu acreditar que realmente ele recebeu esse treinamento dos egípcios, que eram extremamente habilidosos nas táticas de guerra, usando os equipamentos que na época eram extremamente modernos. Então ele teve sim, lá em Números 17, quando foi designado, Moisés já sabia que ele tinha essa tática. E Deus precisava de uma pessoa dessa, porque pressupunha-se que era corajoso, pressupunha-se que era destemido, pressupunha-se que ele iria onde Deus o mandasse, porque ele tinha o renovo de Deus para a sua vida. E esse renovo de Deus para a vida dele, quando ele é comissionado, esse renovo ele passa a todos aqueles jovens de acima de 20 anos, para que o acompanhasse no caminho que levasse à terra prometida. E aqui nós entramos na segunda parte da obra redentora de Deus. Aqui Deus entra como um Deus guerreiro, um Deus divino guerreiro, que pega na mão de Josué e fala: vai porque você vai conseguir entrar. E Josué de cara enfrenta duas coisas que aos olhos humanos era impossível: atravessar o Jordão, e depois de atravessar o Jordão com a Arca da Aliança, enfrentar o povo de Canaã. Povo extremamente também voltado à beligerância, voltado às guerras, que sabiam como lidar com essas situações. Eles estavam na capital, que é Jericó, de muralhas grandes, elevadas, e de cara aquele povo fica impressionado com o movimento das tropas de Josué. Ele recuou as tropas armadas e levou o povo, junto com os sacerdotes, obedecendo à vontade de Deus, a circular por 7 dias em volta das muralhas de Jericó. Imagino que alguns desses povos que iriam sofrer essa invasão ficaram rindo. O que essas crianças, essas mulheres, esses sacerdotes estão fazendo aí? Que loucura é essa? Aqui eu quero chamar a sua atenção pela segunda vez. Quando Deus quer agir nas nossas vidas, quando Deus quer operar nas nossas vidas, quando Deus quer fazer um milagre nas nossas vidas, Ele foge completamente ao plano humano. Aqui, para os nossos olhos parece loucura, mas nós temos que ter coragem o bastante para saber que Deus é Deus, para saber que aquele movimento que Ele está fazendo na sua vida é para o seu bem próprio. Apenas acredite, apenas olhe com os olhos da fé. Apenas saiba que esse renovo que Deus quer para a sua vida é para o melhor da sua vida, é para o melhor da sua família, é para o melhor para o seu emprego, aonde você for. É o melhor de tudo para a sua vida. E aqui nesse segundo renovo, nessa segunda ação redentora de Deus, Ele muda por completo a concepção daquelas pessoas. Quando a muralha cai, quando ela rui, que o povo de Deus entra na cidade, e ali são todos dizimados. A determinação de Deus era para que isso acontecesse, com exceção de uma mulher, que é Raabe, que auxiliou os 2 novos espias que Josué mandou. Isso é interessante, porque ele manda só 2 novos espias, e o faz de forma sigilosa. Vocês vão, observarão e trarão as informações para mim. Diferente daquilo que Moisés fez. O que eu aprendo aqui? Cuidado com quem você fala. Cuidado com quem você conta os seus planos. Cuidado com quem você conta os sonhos e as promessas de Deus para a sua vida. A inveja é um sentimento criado por Satanás, capaz de atingir o seu lado espiritual e anular as promessas de Deus para a sua vida. Porque Deus quer? Não, porque você, dentro do livre-arbítrio, escolheu contar as coisas que Deus te prometeu. Deixa para contar num testemunho. Hora que se efetivar, hora que concretizar, você pode sim
contar o seu testemunho, porque ele vai servir para edificar outras pessoas. Mas antes disso, não façam isso. Saiba compartilhar esposo com esposa, isso aí tem que acontecer. Um melhor amigo, você tem que saber se é realmente o melhor amigo, né? Para você contar, passar essas informações para essas pessoas. E a história prossegue. A história prossegue. Esses 2 milagres vindos da parte de Deus para o povo escolhido ali, de fato escolhido, de fato com um renovo sobre eles, isso causa impressão naquele povo. Falou, olha, realmente esse pessoal aí tem algo diferente. Realmente esse pessoal aí está iluminado por um Deus que nós desconhecemos. Nós vamos ter que fugir. Mas esse fugir não significava ir embora e ficar fora. Pastor Devani está firme ali com a placa. Amém. Já estamos partindo para o final. Então, o que Deus quer falar conosco aqui? Para nós aprendermos com esses 2 personagens. Que nós devemos ser o que foi Moisés, no sentido de ter recebido o renovo lá no Egito. Aquela autoridade de Moisés, aquela mansidão de Moisés, aquela unção de Moisés, para chegar até onde chegou. Até naquele momento em que ele bate com o cajado na pedra, deixa de consagrar aquele lugar ao Senhor, porque devia estar muito nervoso. Isso também nos ensina a não tomarmos decisão estando nervosos. Sempre vai consultar o Senhor, sempre põe na presença do Senhor. Eu na sexta-feira, eu passei pertinho demais de prender 2 policiais meus. Mas eu passei muito perto. E já tinha feito isso. E eu achei que ia repetir, mas eu estava em jejum para essa pregação. Eu contei, não foi de 1 até 10 não, eu contei de 1 até 1000. Até 1000. Eu cheguei a pegar a algema para... Eu falei, não, Deus. E fui, entrei para dentro da minha sala, orei. Passa 5 minutos entre os 2, chorando na minha sala. Eu falei para Deus, falei, Deus, está na mão do Senhor. Os 2 entraram na minha sala, ajoelhados, chorando, me pediram perdão. E Deus me deu a estratégia de levantá-los e orar por eles. E colocá-los à disposição, evidentemente, não vai continuar trabalhando comigo, mas colocá-los à disposição para trabalhar com qualquer outro delegado. Comigo não, mas eu orei por eles, liberei perdão sobre a vida deles. E que Deus os abençoe. E assim nós temos que ser. Por que eu resolvi dispensá-los, colocá-los à disposição e não mandei para a corregedoria? Um desacato à autoridade, uma insubordinação, causa demissão. Estou mentindo, coronel? Causa demissão. Mas Deus não deixou que eu fizesse isso. Mas os tirei dali, porque eram pessoas como os 10 espias. Estavam trazendo problema para a delegacia. E isso tem que ser trazido para dentro da nossa realidade. Mas o mais importante aqui, além de aprendermos com Moisés, é aprendermos com Josué. Josué, sim, manteve-se firme na presença do Senhor. Você pega lá em Números, Deuteronômio, no próprio livro dele, que é o primeiro livro depois de Pentateuco, ele só veio a conversar, ele só veio a se manifestar quando Deus o levantou como líder. Até então, era um aprendiz. Ele pegou a natureza de Moisés e trouxe para ele. Ele pegou as coisas boas de Moisés e trouxe para ele. Ele já era corajoso. Ele já era fiel ao Senhor. Mas ele passou a ser manso, sábio, pacífico. Um líder espetacular. A gente está acostumado a ver falar de Davi como um grande herói, como um grande guerreiro, um grande estrategista. Mas, na verdade, não chegou nem próximo do que é Josué. Isso é história. Isso é história bíblica. Isso são fatos. E mais ainda, em momento nenhum você vê Josué cair em nenhum tipo de tentação. Davi era o homem segundo o coração de Deus. Mas Josué era aquele que era fiel aos mandamentos do Senhor. Para finalizar, Josué, quando chegou próximo da sua morte, ele morreu com 115 anos, ele começou com 40,
foi até mais ou menos 80, quando ele assumiu a liderança, e ficou até os 115 anos de idade ali. Ele reuniu a congregação toda, falou: olha, pessoal, meu fim está chegando, eu quero pedir uma coisa para vocês. Agora, nesse momento, nós vamos trazer para vocês o renovo de Deus. E foi o terceiro renovo que todas essas palavras lidas aqui trouxe a eles. Aqueles homens mantiveram-se no renovo, porque além de conquistarem a terra prometida, Deus prometeu também que daria a eles um tempo de descanso. Mas Josué percebeu que esse tempo de descanso um dia chegaria ao fim. E ele passou esses ensinamentos: olha, vocês permaneçam fiéis ao Senhor. Vocês permaneçam fiéis à palavra do Senhor. Tudo aquilo que vocês forem fazer, do mais simples ao mais complexo, consultem a lei do Senhor. Isso quer dizer para mim e para você, meu irmão, para nós buscarmos o renovo, para nós mantermos no renovo, nós temos que estar santos na presença de Deus. E para nós estarmos santos na presença de Deus, e quem vos fala tem espinho na carne, já pediu para esse espinho sair como Paulo fez, mas esse espinho está ali para me lembrar que eu sou criatura. Esse espinho está aqui para me lembrar que eu sou filho de Deus, e para lembrar que se esse espinho sair, com toda certeza, Alexandre Bruno Barros vai se afastar da presença de Deus, porque a natureza do homem é assim. Porque a natureza do homem nos faz assim. Mas nós temos que fazer como Paulo, que mortificava a carne todos os dias. Essa é uma lição de vida para nós, todos os dias mortificarmos a carne, sob pena de nós sairmos do renovo de Deus. Essa transformação interior. Lá em Romanos 12, 2, Paulo nos alerta o seguinte: não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Esta é uma renovação que envolve mudança de pensamentos, que nos aciona a mudar as nossas ações, as nossas atitudes, pelo filtro da fé. Pelo filtro da fé. Josué teve muitas virtudes, muitas, inúmeras, mas eu quero ler só 5 delas para vocês. Josué soube ser um excelente liderado quando esteve sob o comando de Moisés. Alguém tem alguma dúvida? Montador de tenda, o tempo todo, quase 40 anos montando tenda, com prazer, com satisfação, sabendo que mais cedo ou mais tarde aquele Deus que falava com Moisés iria falar com ele. Ele cria nas promessas do Senhor para a vida dele. Essa promessa foi lançada lá no Egito e ele a trouxe vendo todos aqueles acontecimentos, e muitos desses acontecimentos sem a culpa dele, mas ele concordando com a vontade de Deus naquele lugar. Coragem era uma marca constante em sua vida. Josué foi corajoso desde a sua juventude, ainda no início da peregrinação de Israel pelo deserto, até as grandes batalhas lideradas por ele em Canaã. Coragem, coragem. Mulheres, homens do Senhor, coragem. Coragem, coragem de falar que você serve a Deus, coragem de falar que você serve o Espírito Santo do Senhor, coragem para falar que você leva o nome do Senhor acima de todas as coisas, no seu trabalho, na sua casa, onde você estiver, bata no peito e fale que você é servo de Deus. Coragem, coragem. Ele estava sempre atento às ordens do seu divino comandante. Ele não foi nem para a direita e nem para a esquerda. Ele cumpriu ipsilitris aquilo que Deus mandou que ele fizesse. E olhe que se fosse nós ali, se Deus mandasse a nós reunirmos o povo, ficar rodando em torno do muro ali de Jericó, uma muralha forte daquela, eu tenho certeza que muitos de nós não faria isso. Mas ele foi fiel. Ele foi fiel e todas as promessas do Senhor lhe foram cumpridas. E por último, Josué foi um homem completamente devotado à lei de Deus. E a palavra do Senhor era o que preenchia sua mente e coração. Meu irmão, o renovo, ele não é difícil de ver, mas permanecer no renovo é que está. Hoje nós estamos aqui na igreja, e agora nós vamos ministrar o renovo do Senhor para as nossas vidas. Mas amanhã
na batalha do dia a dia, vigie. Vigie, porque a gente perde esse renovo. Vamos tentar manter nesse renovo, porque é isso que vai garantir a nossa salvação. Isso que vai garantir a mantença da salvação de Deus para as nossas vidas. A passagem aqui entre nascer e morrer, ela é efêmera. Ela é rápida. Eu estou com a minha mãe com 91 anos de idade, está na cama, mas eu não quero que minha mãe morra. Fraquinha, doente, já não está nem falando mais. Mas eu não quero que minha mãe morra, porque as promessas de Deus para minha mãe, algumas ainda não se cumpriram. Eu sei que o Senhor vai fazer milagre. Mas eu vejo, olhando para ela, falo: Senhor, nós não somos nada. Senhor, nós não somos nada. Senhor, nós somos pó. E nós vamos voltar para o pó, Pai. Nós somos miseráveis. E dentro dessa natureza adâmica, desse egoísmo, desse sentimento de posse, de querer as coisas acima de tudo, sem consultar a Deus, sem buscar a presença do Senhor, é impossível permanecermos no renovo. Que o Senhor Jesus abra os seus ouvidos, meus irmãos. Coloque-se de pé. Que o Senhor Deus alcance a sua vida de uma forma maravilhosa. Que Ele seja misericordioso, meu irmão. Gostaria de convidar os meus irmãos pastores aqui na frente. Vamos perfilhar aqui. Eu queria fazer uma oração muito especial por você. Eu gostaria que você, independentemente do jeito que você chegou aqui, que você consiga entender que com essa palavra poderosa, ela nos diz que para conquistarmos o essencial, que é a salvação, para nós conquistarmos o importante de Deus, nós temos que nos livrar do trivial. Não esqueça isso. Para você conquistar o essencial de Deus, você tem que ser livre do trivial do mundo. Só assim você vai conseguir manter-se no renovo. Eu convidei os pastores aqui porque eu quero chamar todos vocês. Não deixe de vir, não fique com vergonha. Nós estamos aqui entre irmãos, nós estamos aqui em comunhão, nós estamos aqui para ouvir a palavra do Senhor, mas não só ouvir, praticar essa palavra. Eu quero te chamar aqui à frente para você receber a oração de Deus. Se possível, cadê o Glaucio? Ô irmão Glaucio, pega o óleo da unção lá, por gentileza, para você receber essa unção. Essa unção é a unção do renovo para a sua vida. Vejam que Josué, ele não perdeu a primeira unção de renovo, mas nada o impediu de receber mais dois renovos. O renovo nunca é demais. O renovo que sobeja nas nossas vidas nunca é demais. Sempre que você ouvir alguém pregar aqui sobre renovo e chamar aqui para frente, venha, meu irmão, não tenha vergonha. O que acontece aqui, morre aqui. O que acontece aqui é para você difundir lá fora. Por isso, deixa Deus tocar no seu coração. Feche os seus olhos. E na medida que eu for orando, vem aqui para frente. Vem receber essa unção do Senhor. Jesus querido, Deus amado e soberano, Deus Pai, Deus Criador do céu e da terra, nosso Senhor Jesus Cristo, eis aqui os teus filhos, ó Deus. Eis aqui, Pai amado, as tuas ovelhas. Eles estão aqui, Deus querido, para receber a unção do renovo na vida deles. Pai, como sacerdote do Senhor, da mesma forma que o Senhor falou comigo, Pai, no nome de Jesus, unge essas pessoas, Senhor. Unge, Senhor, derrama, Pai amado, o teu poder sobre elas. Faz o milagre necessário para a vida delas, meu Pai, no nome de Jesus. Abençoa a vida da minha irmã, Senhor, que tem buscado a Ti. No nome de Jesus, ó Deus, que as promessas do Senhor se cumpram na vida dela. Que ela tenha, Pai amado, esses traços, essas características de Josué. Eu, em nome de Jesus, profetizo o melhor de Deus para a vida dela, Senhor. Em nome de Jesus. Abençoa, Senhor, todas essas pessoas, Pai. No nome de Jesus Cristo. Faz, Senhor Deus. Faz aquilo que precisa ser feito, Pai. Que essas pessoas se encorajem, Senhor.
a ser, ó Deus, em nome de Jesus, aquilo que o Senhor quer que seja, Pai. Em nome de Jesus, ó Deus. Abençoa, Deus querido, com poder, com graça, com maravilha, com majestade. Oh Deus, usa os teus filhos, usa os teus pastores, dê a eles, ó Pai amado, o poder, dê a eles, ó Deus, a coragem, dê a eles, ó Deus querido, em nome de Jesus, o discernimento necessário para ministrar sobre os meus irmãos, ó Deus. Em nome de Jesus, Senhor, alcança todos eles, ó Pai. Deus, que vidas aqui recebam o Senhor como único e suficiente Salvador. Oh Jesus, abençoa, Pai. Derrama, Senhor. Oh, remana, canta lá, manás. Ser com eles, ó Deus, poderosamente. Sim, meu Senhor, em nome de Jesus. Que milagres aconteçam na vida dos teus filhos, ó Pai. Em nome de Jesus, que Deus te abençoe, Pai. Deus abençoe você, seu filho, a sua família toda. Em nome de Jesus, Deus é contigo, meu irmão. Acredite, seu milagre está chegando. Em nome de Jesus. Oh, Deus, abençoa. Oh, Senhor, aleluias. Tu és santo, bendito, gracioso e poderoso. Aleluia, Jesus. Oh, glória a Deus.